Eu acho que eu ainda sei fazer isso aqui. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio, o episódio de número 8 do Que Você Viu? O episódio exclusivo do canal do Erd. E aqui comigo, hoje, para dividir a responsabilidade de falar de muita coisa que está em alta aí, várias coisas que estão nos cineminhas e nos streamings, coisa recente. Puro suco da novidade para vocês, meu querido amigo Brunão. E aí, Brunão? E aí, menino Ed? Estávamos sumidos, mas finalmente estamos de volta. E como o Ed falou, voltando com tudo que está em alta aí nos cinemas. E muito feliz de estar de volta, falando com os ouvintes. Oi, oi, ouvintes. E sem mais delongas, esse é o que você viu. Antes de mais nada, só para dar uma explicada rápida, essas 2 semanas aí que a gente ficou sem podcast, basicamente foi porque eu saí de férias. Eu tirei uns dias de férias, a gente tentou deixar organizado algumas coisas para gravar, só que aí acabou que eu fiquei doente, eu não consegui gravar um episódio que eu ia gravar especial sozinho. O Brunão também teve alguns contratempos para poder gravar com alguns convidados especiais que a gente separou para esses momentos de necessidade. E aí a gente preferiu, velho, vamos deixar essas semanas separadas. A gente volta falando do que tá na pauta e depois a gente traz um episódio massa, um episódio especial aí, pra gente se desculpar com o nosso querido público e fiel público que acompanha a gente aí todas as quartas-feiras. Não é não, Brunão? Não, exatamente, eu tava morrendo de saudade de tu e morrendo de saudade de falar com os nossos ouvintes e morrendo de saudade de falar de cinema, de tudo que a gente viu. Eu tô aqui me coçando, eu vi muita coisa, eu sei que tu viu muita coisa, mas a gente vai ter que diluir essas coisas em alguns episódios e como o Ed falou, algumas coisas especiais aí. A grande questão é justamente essa, né? A gente assistiu muita coisa, separamos algumas coisas legais pra gente falar hoje, pra tentar manter dentro da nossa linha de, de, de ideia do programa. Mas antes de a gente contar pra vocês o que a gente vai falar hoje e a gente começar a discutir aqui, lembra de curtir a gente lá no YouTube, canal do Erd, Instagram, canal do Erd, aqui no Spotify, vai lá, deixa as estrelinhas de vocês para que o nosso podcast fique mais relevante e chegue para mais pessoas. Muito obrigado para você que está com a gente na academia, lavando louça no transporte público, dirigindo, você que está arrumando a bolsa das crianças, você que está no avião assistindo Pânico, enfim. Obrigado a todos vocês que estão aí com a gente, sempre acompanhando aqui o que você viu. Brunão, o que a gente vai falar hoje? Hoje tá variado, viu? Eu vi dois filmes no cinema. Um foi um anime, olha aí, diferente. Acho que a gente nunca comentou nada sobre anime, talvez algo por alto aqui no que você viu. Mas um foi um anime, o outro foi um filme da Marvel, que, que tá em alta. Todo mundo já sabe qual que é, mas eu tô doido pra falar sobre esses dois filmes. Eu vou falar de dois filmes de terror, dois filmes do mesmo universo que tomou as redes sociais, tomou a internet, né? Fez com que as pessoas falassem: Meu Deus, as pessoas estão vomitando nos cinemas. O filme mais nojento, grotesco e assombroso desde sei lá qual filme. Enfim, vamos falar de One Piece, Pantera Negra e Terrifier 1 e Terrifier 2. Quer Ixi, começar? pode puxar aí, pode Posso, puxar. Do, posso do jeito que você puxar? começou falando do Terrifier, que assim, o tanto de notícia que eu vi na internet de Terrifier que eu fiquei, cara, não é possível, isso deve ser uma histeria coletiva, mano, porque as notícias estavam saindo, é gente morrendo, gente vomitando, morrendo, que eu falo exagerando aqui, Morrendo de passar mal, mas né? morrendo de passar mal, vomitando, cagando, fazendo tudo que não tem espaço no cinema. Cara, então eu vou começar falando dos Terrifier. Eu Tô vou, bem come... curioso, velho. eu vou Tô começar bem falando curioso. do primeiro. O Terrifier 1, pra quem não sabe, ele entrou em catálogo no Prime Video recentemente. Tá disponível lá. Ele não é um filme muito grande. É um filme dirigido pelo Damien Leone. Não é o primeiro filme dele dentro desse universo, mas é o primeiro longa-metragem que traz como protagonista, antagonista, o palhaço Art. Cara,
já para deixar bem claro, é o grande trunfo, é o grande diferencial desse filme é o vilão. O Terrifier 1, ele tem uma premissa muito boba. Duas jovens adolescentes, bem padrão norte-americano, duas visualmente sensuais com roupinhas curtas, estão tentando voltar para casa depois de uma festa de Halloween. Elas estão muito bêbadas e decidem parar para comer uma pizza para poder conseguir dirigir o carro. Quando elas voltam, o pneu do carro estava furado e a história se desenrola. Uma coisa que eu comecei a pensar quando eu assisti o Terrifier 1 é que ele é um filme que vai chamar muita atenção das pessoas por conta do barulho que o 2 fez nas redes sociais. E ele já se inicia como um filme datado, para mim. Porque é um filme que, cara, se existisse Uber, ele não aconteceria. Porque o grande lance do filme, ele é um filme recente, ele é de 2006, eu acho, 2000 e pouco, assim. Ele gira em torno delas precisarem ligar para a irmã de uma delas, para que a irmã de uma delas vá buscá-las aonde elas estão com o carro parado. Então, tipo assim, se fosse um filme pensado na época que o Uber existia, elas iam pegar o telefone e eu chamar o Uber e esse problema não aconteceria. Elas não cruzariam com o palhaço assassino, sacou? E o filme se desenrola a partir dessa espera delas em relação a isso. O roteiro é tosco, as atuações são, tirando o palhaço, as atuações são ruins, só que o filme ele tem alguns elementos para mim que eles chamam muita atenção, porque ele é um filme de efeitos práticos. O gore do filme não é efeito visual, não tem CGI, é tudo real. Só que o filme ele tem escolhas muito peculiares pro bobo, pro ruim, assim, né? Então é um filme que ele abre mão de tentar desenvolver um roteiro com sacadas inteligentes, com pegadas inteligentes para um filme de terror, e ele se apossa, ele se abraça das referências desse tipo de cinema da década de 70, da década de 80, dos filmes de terror antigão, assim, da antigueira, da trecheira violenta que eu sei que você ama, saca? É... A gente não sabe nada, absolutamente nada, sobre o palhaço, sobre o Art. Nem no 1, nem no 2 conta nada de quem é ele, de como que ele virou esse palhaço, do porquê que ele faz isso, do porquê que ele é mudo. O que é muito legal é que ele é muito teatral. A interpretação dele é muito física, é muito corporal. É, ele se inspira muito nos filmes mudos, saca? Da década de 10, da década de 20 ali, no cinema mudo mesmo. Então ele é. Até quando ele sofre alguns ataques físicos, ele não emite som. Isso é muito legal. Quando ele sente dor, ele não emite som, ele só faz todas as expressões. E as expressões dele são muito absurdas. E ele é muito. Ele é um personagem que ele é muito imprevisível. Você não sabe que você vai esperar dele. Quando você acha que ele vai fazer alguma coisa, ele faz uma coisa completamente diferente. E ele é extremamente sádico. Ele é uma mistura de Freddy Krueger com um palhaço do cinema mudo, sacou? Tipo, ele se diverte com as mortes, com as paradas que ele faz. E ele visualmente é muito impactante, assim. Ele é um personagem muito alto, careca, com uma maquiagem sempre toda preta e branca, assim. Ele anda com um saco de lixo e dentro desse saco de lixo ele anda com todos os tipos de ferramentas possíveis que ele usa para torturar as pessoas. E as cenas de tortura são, assim, é muito visual, é muito visceral. Algumas são até, eu tava assistindo o primeiro, eu falei, cara, isso aí é impossível, eu acho, assim. Eu não vou dar spoiler, mas tem uma cena que ele usa uma serra para poder matar uma personagem que eu achei meio irreal, assim, até a forma que ele consegue fazer a parada, mas ele traz aquela angústia de você se imaginar no lugar de uma personagem que está sendo perseguida por aquele cara. Você fala, cara, deve ser uma sensação muito ruim, porque ele é muito sádico. Ele é o extremo do sádico, assim, tipo, é muito bizarro. Você vê o tanto que ele se diverte fazendo aquilo. E o filme, ele tem, para não dizer que ele não tenta fazer uma brincadeira no roteiro, ele tenta brincar
com uma questão de espaço-tempo, porque um determinado acontecimento do começo do filme é o desfecho do primeiro filme. Então ele começa e termina dentro do mesmo espaço-tempo, e entre esses acontecimentos acontece essa história do palhaço perseguindo as meninas. É, o 1 eu achei bobo, eu achei até fraco, digamos assim. É um filme que é legal de você ver, porque é um filme muito curto, ele tem menos de 1h20, eu acho, ele tem 1h15 de duração. Não, ele tem 1h20 mais ou menos, ele é 80 minutos, ele tem 1h20. Não é muito demorado, não é um filme cansativo, é um filme que, como eu falei, tem escolhas bobas, o roteiro não é tão apurado, mas claramente a escolha do diretor não trabalhar esse roteiro. Ele quer muito mais trabalhar as ambientações onde ele coloca os personagens e praticar os efeitos práticos do terror, do que contar uma história, explicar algo super inteligente que está acontecendo. Isso eu acho muito legal. O 2, que é esse filme que todo mundo está falando que está passando muito mal, assim, não sei o quê, ele é o primeiro amplificado em tudo. As atuações são melhores, o roteiro, apesar dele ainda manter esse desleixo de ser um bom roteiro, ele é um roteiro melhor, as mortes são mais inventivas e ele tem mais de 2 horas de duração. Então, assim, quem for assistir o segundo já se prepara que ele é um filme muito mais longo, mas ele é um filme em que ele brinca com o próprio místico do universo do palhaço, do arte. Tem uma cena que para mim é o exemplo do quanto que esse filme ele fala assim, cara, eu não quero fazer um filme de algoritmo. Eu não quero fazer um filme que eu sei que as pessoas vão gostar porque ele vai atender certos pré-requisitos. Que é uma cena em que ele, logo no começo do filme, bem no comecinho do filme, que o Art ele para lavar roupa. Depois de algo que acontece no final do primeiro filme, o segundo filme começa exatamente do mesmo lugar aonde termina o primeiro filme. Então ele tá com a roupa toda suja, ele entra numa lavanderia dessas americanas de que você coloca a moedinha e você paga lá pra lavar sua roupa. E ele tira a roupa dele, fica peladão lá, coloca a roupa pra lavar e ele tem uma alucinação, uma visão com uma palhacinha criança. E ele começa a brincar com ela e um cara que tá dormindo do lado da porta de sair da corda e olha e vê um palhaço ensanguentado brincando de bater mão, assim, tipo, com o vento, saca? E ele simplesmente não levanta e vai embora, saca? Ele fica ali, observando aquela cena, saca? Uma coisa que é completamente. Não dá pra você acreditar que uma pessoa faria isso, saca? E eu sempre brinco com Pânico quando eu falo da assistindo Pânico na abertura e tal, porque Pânico pra mim é. Pânico pra minha vida, Pânico pra mim é uma das melhores coisas que já aconteceram. Pânico pra mim, se eu pudesse largar tudo, experimentar toda a sensação que é ver Pânico de novo, eu faria. Mas o último Pânico, o Pânico de 2002, ele é um filme completamente feito para algoritmo. Ele é um filme em que ele tenta emular, ele tenta simular tudo que o Wes Craven criou com os outros Pânicos. Ele tenta criar uma visão artificial do que o Wes Craven fez a partir do ponto de vista de que ele quer agradar o público que já conhecia aquele universo. E o que o Terrifier 2 faz é completamente o inverso. Ele abre mão de qualquer linha de gosto, de raciocínio, ele fala, cara, o negócio é o seguinte, a minha força narrativa vai ser as ambientações, vão ser as cenas que eu vou construir uma atrás da outra, vão ser os efeitos práticos, que aqui são muito melhores, o filme tem muito mais recurso, então ele consegue fazer as coisas de um jeito menos visível, que ele tá cortando um boneco, por exemplo, que no primeiro, claramente, determinadas cenas você vê que eram manequins que estavam sendo utilizados, e o arte nesse filme, ele tá muito mais sádico, ele tá se divertindo muito mais com as mortes que ele ocasiona, e, e até a protagonista, porque o filme ele segue muitas batidas próprias do terror clássico, né? É aquela personagem
menina que vai tentar sobreviver, que quer salvar o irmão e tudo mais. Ele segue várias batidas semelhantes de vários filmes que a gente conhece. Só que aqui ele ele brinca com esse nosso conhecimento. Você vai curtir muito, Brunão, porque você já tem muito material na sua cabeça de terror, então você vai assistir, você vai imaginar, essa menina vai acontecer isso. Em determinado momento o filme vai, foda-se, porque tu pensa, plá, e acontece tal coisa. Aí aparece outro personagem, sacou? Aí tu fala, esse cara, ele entrou no filme porque ele vai fazer isso e aquilo. Aí do nada, plá, esquece, é outra coisa. Saca? Tipo, só que ele não brinca isso como se fossem plot twists inteligentes. Ele simplesmente destrói a narrativa, saca? E fala, foda-se, eu quero. Ele é como se o arte guiasse o roteiro do filme, saca? É como se o filme tivesse sido escrito por ele. E da mesma forma que o palhaço é completamente imprevisível, o roteiro segue essas mesmas batidas. O 2 é um filme de terror muito bom dentro do gênero do gore. Eu não diria que é um dos melhores filmes de terror de todos os tempos, de longe disso, mas quando você pega tudo que esse subgênero tem para te oferecer, de sangue, de morte, de ter um assassino psicopata alucinado, maluco, até meio sobrenatural, porque ele faz coisas que fogem um pouco da realidade do que acontece, assim. O Michael Myers, por exemplo. O Michael Myers, ele é um slasher que ele beira um pouco do sobrenatural, porque ele morre nos finais dos filmes e depois ele fala, velho, esse bicho morreu no filme passado, como é que ele tá vivo nesse? E foda-se, né? Ninguém explica do nada, ele tá lá preso de novo no manicômio. O Art é um pouco disso, assim, saca? Tipo, ele tem essa questão do tipo assim, porra, o que aconteceu com ele no outro filme não foi levado em consideração nesse, tem. E o filme não tenta explicar, mas você entende que existem coisas que fazem com porquê, explicam o porquê dele tá conseguindo fazer aquelas coisas. E pra mim é um slasher fresco. Ele traz um ar de novidade, assim, saca? Porque enquanto o Fred Krueger ele tinha o sadismo de brincar com as vítimas, mas ele não fazia nada, ele ia colocando no banho-maria, depois ele ia lá e matava, o Art não. O Art, em determinado momento, que ele fala, foda-se, cansa de brincar com você, vai lá, plá, dá 5 tiros na sua cabeça e foda-se. Vamos pro próximo. Enquanto você espera que ele simplesmente vá ver ele torturando ou fazendo algo do tipo, saca? Ele não tem uma linha de raciocínio que faça com que você consiga prever, assim. Então, eu acho que é um filme que vai entrar facilmente aí pro hall de personagens que vão entrar na história do gênero, porque ele faz algo que é assim, descritível mesmo. A atuação do cara que faz o arte é fenomenal, é fenomenal. É diferente de muita coisa que a gente já viu no cinema, assim. É divertido de ver, é visualmente realmente é muito impactante. Então, para pessoas mais sensíveis, pode ser que realmente ele traga um incômodo, porque não sei se é a ponto das pessoas vomitarem no cinema, tá? Eu achei isso um pouco meio que exagero histeria coletiva, como você falou, mas é visualmente muito incômodo mesmo, traz aquele, saca? Tipo, traz um pouco de repulsa, mas acho que nada que chegue, que faça as pessoas desmaiar ou algo do tipo, assim. Acho mais fácil você desmaiar de susto assistindo Invocação do Mal ou um Sinister do que Terrifier 2. Manda ver, Bruno. Cara, tu falou slasher, tu falou gore, tu falou torture, tu não falou torture porn, mas enfim, tá no meio. Falou trecheira, marquei todas as minhas caixinhas aqui do que eu gosto num filme de terror, velho. Tô doido pra ver. E, cara, eu acho que esse filme, ele meio que tá. A gente tá vendo uma lenda urbana sendo criada em tempo real, cara. Que absurdo esse filme. Os relatos do que aconteceram com as pessoas no cinema é muito bizarro, assim, muito bizarro mesmo. E eu acho que é possível, assim, porque tem gente que ama terror, mas tem um estômago muito fraco. E como tu falou que é muito visceral, é muito gráfico, eu vejo acontecendo, assim, as pessoas vomitando, as pessoas tendo, enfim, desmaios, ânsia, enfim, cara, eu vejo muito e eu tô muito curioso para ver esse filme, principalmente o 2, mas agora que tu falou que o primeiro tá disponível no Prime Video, vou atrás, o segundo
Tá nos cinemas, é isso? Enfim, e é isso, tô muito curioso pra ver esse filme. É, o 2 eu assisti naquela versão de cópia educativa para uso pessoal, mas vai entrar em cartaz agora no final de dezembro e também no final de dezembro já deve estar no Prime Video também, já tá com esquema para poder passar ele. Só um adendo para você ter noção, a cena mais nojenta para mim do primeiro em si é uma cena que não é nem de sangue, velho. Tipo, ele vai no banheiro e faz umas paradas com cocô, tá ligado? Tipo, pra você ver o tanto que o personagem é alucinado. Ele, tipo, escreve o nome dele na parede com bosta, assim. É psicótico, velho. É maluco. É, tipo, é loucura isso. É isso. É o arte, é isso. Sem explicação, é só assistindo pra ver. Cara, agora falando sobre os meus, eu acho que antes de começar a falar dos dois, é importante falar que eu assisti os dois é, na pré-estreia e vocês vão entender o porquê que é importante. O primeiro filme que eu vou falar é sobre One Piece, firme, Redo. Para os fãs de anime e mangá, One Piece filme Red é o primeiro filme de One Piece a chegar nos cinemas brasileiros. Assim, é um marco para quem gosta dessa obra. Para mim, é, é a maior obra de todos os tempos em termos de venda, mas para mim é a maior obra de todos os tempos de anime em termos de qualidade. Eu amo One Piece. Hum, A maior obra de todos os tempos em episódios. a maior. Eu acho que tem algumas maiores, mas é uma das maiores. É realmente muito, muito grande. Mas quem assiste chega no final, fala que foi pouco e quer mais. O One Piece é maravilhoso. Uh, eu posso falar isso no geral sobre a obra, mas eu não posso falar isso sobre o filme. O, como eu falei, eu fui na pré-estreia e é importante mencionar isso porque eu acho que foi uma celebração, sabe? Foi muitos fãs indo ao cinema para checar o filme, mas para prestigiar e mostrar a força das pessoas, dos fãs de anime e mangás no Brasil. Eu ia falar os otaqueiras, mas eu acho que não é estereotipar demais e hoje em dia não, eu acho que não define muito bem essa comunidade, essa palavra, mas assim, mostrou a força dos fãs de anime. Todo mundo foi ao cinema assistir. One Piece ficou, se eu não me engano, foi a maior estreia da semana em que ele saiu, né? E depois ficou em terceiro lugar, assim, depois de alguns dias passados da estreia. E foi muito legal ir na pré-estreia justamente porque, como eu falei, foi uma celebração e tinha muita gente a caráter, muita gente de cosplay, foi muito legal, assim, a sessão lotou, foi uma celebração, todo mundo gritando no cinema, aparecia certos personagens e o pessoal ia à loucura, assim, e eu me senti fazendo parte de uma celebração, como eu falei, foi o primeiro filme de One Piece nos cinemas, só que, como os fãs de animes e mangás já estão acostumados, os filmes de certas obras, geralmente a maioria deles são fillers, tirando um ou outro, que, sei lá, o filme do Mugen Train, do Kimetsu no Yaiba e o Jujutsu Kaisen Zero, tirando esses assim que eram full canon, esse de One Piece, assim como os outros, não é canon, não é full canon. Lógico que tem algumas coisas dos filmes que acabam é, brincando com canon, talvez seja só um semi-filler, enfim, tem coisas canon e é um semi-canon. Esse filme, ele tem coisas que a gente ainda está esperando para ver que vai ser dessas novas informações que aparecem no filme, se vão ser canon, semi-canon, são só informações ali que são importantes, mas que o autor, o Oda, muda um pouquinho para poder complementar no anime ou no mangá e tudo mais, mas eu fiquei meio triste, apesar da celebração, porque esse filme ele foi vendido como para quem estava esperando assim, foi vendido como um filme que ia focar num personagem muito importante para a obra que todo mundo queria ver mais. E não foi isso que aconteceu, sabe? O filme foi vendido, o Red, que tem no título do filme, faz uma alusão total a um personagem que se chama, que tem o apelido de Ruivo, o Shanks, o Ruivo,
E não foi isso que aconteceu, sabe? Apesar dele aparecer no filme, assim, a aparição dele pra mim não foi legal. O filme inteiro, na verdade, eu acho uma esquizofrenia absurda, assim. E eu sou muito, muito, muito fã de One Piece. Pra mim é um dos piores filmes de One Piece, se não o pior. Eu entendo a celebração, fiquei animado, beleza. Talvez, apesar do filme ter sido vendido como isso que eu falei, ele ter sido uma celebração. O One Piece está fazendo mais de 20 anos do anime, mais de, acho que 25 anos do mangá, e foi uma celebração. O filme tem um tom de musical, e aparece um monte de personagens de maneira totalmente aleatória mesmo, assim, sem sentido nenhum, mas é fanservice, assim. Eu acho que o filme é total fanservice. Eu entendo porque as pessoas amaram, assim, muita gente amou. Eu não gostei, porque a gente tem que ser crítico aqui. Nesse podcast nós somos críticos, e mesmo sendo muito fã da obra, eu não gostei do filme, mas eu super entendo porque as pessoas amaram, porque foi uma grande celebração, é, e é uma vitória, e os fãs de anime e mangá mostraram sua força e tem que continuar mostrando. Ainda tá em cartaz, quem não viu, vá assistir One Piece filme, credo. One Piece filme, eu não consigo falar, a minha pronúncia sempre vem um japonês, One Piece filme, credo. Mas vão assistir um One Piece filme Red, para mostrar a força, para a gente trazer mais filmes de anime para o cinema. Assim, é muito importante mostrar a força da comunidade de fãs da cultura japonesa. Então, vão assistir, mas vão avisados, com expectativa baixa. E, como eu falei, foi importante falar que foi uma pré-estreia, porque eu acho que assim, foi uma sessão de celebração. Talvez nem todas as sessões estejam assim, sabe? E já quero linkar também com Pantera Negra, que aí já vai para um caminho parecido, mas ao mesmo tempo contrário. Opa, comenta. Só uma pergunta, você saiu puto igual o Zoro do filme? Cara, eu não saí puto, porque, sei lá, enquanto eu tava assistindo, era assim, eu saí decepcionado com o filme, só que eu saí feliz pela celebração. Assim, eu assisti com um amigo e tinha muita gente, muito adulto, assim. Eu fiquei feliz, eu fiquei aliviado, porque eu falei, caraca, velho, um marmanjo de 30 anos, e não ver um filme com um bando de criança, apesar de anime e mangá, lógico, ultrapassar qualquer barreira de idade, mas eu esperava que ia ter, tipo, muita, muita criança, e não tinha, cara. Tinha adulto, assim, com as camisetas de One Piece. Eu tava lá com a minha camisetinha e tudo mais, e tinha uma menina na fila que tava, uma mulher que tava com seus, sei lá, seus 20, quase 30 anos, com a mesma blusa que a minha e tudo mais, e eu, não, eu me senti menos infantil, sei lá. Porque tem eu acho que muita gente ainda associa anime e mangá a desenho japonês, coisa infantil e tudo mais. Eu acho errado, mas É errado. eu. Isso também nos É, pertence. é verdade. Essa cultura também é nossa. E aí, Exatamente. só para fazer um adendo final, Brunão, antes de tu puxar o Pantera Negra, Uhum. que assim, você é fã incondicional do One Piece, a gente sabe disso, você tá super atualizado. E aí eu vou trazer o meu ponto de vista de quem não é tão fã tanto de anime quanto especificamente do One Piece, assim. Eu comecei a assistir One Piece por conta do Brunão, que falava que era a melhor coisa que tinha, e cara, no final de semana eu assisti mais de 70 episódios, então, tipo assim, é muito viciante, aquela parada que você pensa assim, porra, tem mais de 1000 episódios. Eu não vou começar a assistir isso, mano. Sério, vale a pena. É só isso que eu tenho pra te dizer. Não, Se você confia na nossa opinião, se você confia no que a gente indica aqui pra vocês, no que a gente fala no que é bom, no que a gente fala no que é ruim, no que a gente fala, vai por nossa conta que é bom, One Piece vale a pena. E é aquele conteúdo assim, que se você vai começar agora e tem mais de 1000 episódios aí pra você assistir, é aquela parada que você tem alguma coisa pra você ver sempre. Você sempre vai ter, tipo, tá sem ter o que fazer, coloca lá e bota pra assistir e tu vai ver uns 10 episódios seguidos e não vai te fazer mal, sacou? É isso, vale muito a pena. cara, eu fico muito feliz do Ed comentar isso aqui, porque na época que ele me falou que tava assistindo e viu muitos episódios, eu fiquei muito feliz, porque ele chegou e falou, cara, eu vi um bando de episódios, assim, comecei assistindo totalmente, sei lá, de maneira despretensiosa, mas eu curti pacas e eu fiquei, amei. Não que eu duvidasse de One Piece, a gente tem um meme na comunidade que é que quem não gosta de One Piece é quem não viu, quem odeia One Piece é quem não viu. Porque você começa a assistir,
e você come aquilo com farinha, você mata rapidão One Piece e você chega no final de 1060 episódios e você fala, véi, eu quero mais, e eu quero É, mais. Esse é o efeito de One Piece, não tem como. Todo mundo que assiste não consegue largar. O início pode até ser pode até demorar um pouquinho para te pegar, mas ele te pega. os personagens são muito carismáticos, assim. Para quem é basicão, assim, para quem vem de, sei lá, Dragon Ball Z e Cavaleiros do Zodíaco, saca? Tipo assim, os personagens são muito mais legais. Eles são muito mais carismáticos. Muito mais legais, eu posso estar exagerando um pouco. Mas eles são muito fáceis de você se identificar, de você ter os seus favoritos, de você comprar a história do moleque que quer ser o maior pirata do mundo e tudo mais. Véi, sério, é incrível, é incrível. One Piece é incrível. Não dá pra negar, de verdade. É isso, só para finalizar, o Oda, que é o Eiichiro Oda, que é o criador de One Piece. O cara é muito letrado, ele conhece tudo de referência, assim, tudo que ele faz é com muito amor e carinho e cara, ninguém escreve como o Oda, sério, ele é um gênio, One Piece é tudo que ele é por causa do Oda, não tem outra explicação, assim. E agora, já linkando com Pantera Negra, como eu falei, é uma experiência parecida, mas totalmente contrária. De novo, eu fui na pré-estreia e, assim, já de cara eu quero falar que eu nunca estive numa sessão de cinema tão, sei lá, incrível e diferente. Foi muito louco, porque, assim, como eu falei de One Piece, e como acontece em outras sessões de pré-estreia, geralmente é celebração, vai muito fã com cosplay, roupas e tudo mais, assim, geralmente é uma celebração. Se você vai numa pré-estreia de Harry Potter ou dos próprios filmes da Marvel, vai o pessoal que quer gritar no cinema mesmo, quer mostrar a sua animação e tudo mais, na verdade, extravasar, né, a sua animação, que é uma coisa incontrolável e tudo mais. Só que a sessão de Pantera Negra, como eu falei, apesar de ser semelhante a One Piece, é contrária porque as pessoas não foram para celebrar. Na verdade, as pessoas foram com pesar no coração, foram com tristeza, apesar de querer muito ver o filme, elas foram para ver como é que seria a despedida e a homenagem ao caraca, o Chad, nome Chadwick Chadwick Boseman. Boseman. Obrigado. Não, esse tava na ponta da língua, valeu. Foram para ver como que seria a ausência e a homenagem ao Chadwick Boseman, que era o Pantera Negra. E, de novo, eu nunca vi uma sessão como essa, porque foi uma sessão extremamente respeitosa, porque, assim, é, às vezes os amantes de cinema, como a gente, eles podem ser bem chatos e irritantes. Eu tento não cair nisso, mas eu acho que tem certos costumes e até regras de etiqueta no cinema, assim, que certas é o mínimo, sabe? Pô, começou o filme, desliga o celular, não fica usando a lanterna, o flash assim na cara dos outros. Isso é muito chato, ficar gritando demais no cinema, lógico, tirando certas partes de animação e de extravagar, de extravasar a alegria de estar vendo certa cena e tudo mais. Só que eu acho que tem certas regras de etiqueta, como eu falei. Só que essa sessão, cara, ela foi diferente, porque o filme, assim, tem alguns pontos do filme, mas antes de começar a falar, para quem não, sei lá, não tem acompanhado os filmes da Marvel, Pantera Negra 2, Wakanda Forever é a continuação direta, assim, do primeiro, e tanto que esse filme, assim, ele não se linka com o resto do universo cinematográfico da Marvel, assim, você tem até vendo ele, você tem até uma certa dificuldade em encaixar ele, mas você percebe, assim, que ele acontece depois dos acontecimentos, assim, que o T'Challa ainda participa no universo cinematográfico da Marvel, mas é um filme muito conciso na própria mitologia, sabe? Ele não, como eu falei, ele não tá ligado ao universo
cinematográfico da Marvel, você quase não vê link dele com outros filmes. Ele funciona assim totalmente sozinho. Eu acho que você não precisa ver nada a não ser o primeiro Pantera Negra para poder entender o que é a Wakanda, o que é o seu povo, quem são os personagens e tudo mais. E é muito importante você ver o primeiro Pantera Negra, mas você não precisa ver os outros filmes. De verdade, assim, eu acho que é um dos poucos filmes da Marvel que você não precisa ver nada. E, cara, o filme, ele é uma grande homenagem ao Chadwick Boseman, não tem para onde correr. A presença dele, apesar de ele ter ido embora e ter falecido e ter sido uma perda muito grande para o cinema e para o universo cinematográfico da Marvel, a presença dele tá assim em tudo do filme. E é o que define o filme, é o que define o roteiro, é o que define as atuações, ele define tudo. E, cara, tem certos pontos no filme, assim, tem certas partes do filme em que a homenagem é silenciosa e as pessoas respeitaram isso como se fosse um minuto de silêncio no futebol. Assim, no começo do filme aparece o logo da Marvel de uma maneira diferente. Não vou spoiler aqui, as pessoas ficaram completamente em silêncio. Eu não consegui ouvir o barulho da pipoca. Eu nunca vi isso, assim, as pessoas pararam e ficaram totalmente em silêncio, porque o filme começa em silêncio, o logo da Marvel aparece de uma maneira diferente e isso foi maravilhoso. E agora falando sobre o filme, não tem pra onde correr. Pra mim, o melhor filme desde Ultimato e acho que facilmente no top 10 da, da, da Marvel. O filme é incrível, as atuações são, cara, são emocionantes, assim, não tem como você não se emocionar com o filme, com a homenagem, com a despedida do ator, do personagem, e tudo nesse filme é muito bem feito. E para quem assistiu assim, o Pantera Negra, a cultura de Wakanda e tudo que, que, que define a Wakanda é muito bonito, assim, o vestuário, as construções e tudo, assim, tudo. A tecnologia, é tudo muito bonito nesse filme, assim como, né, como era no primeiro. E o Ryan Coogler, que é o diretor, a assinatura dele tá lá de novo, muito forte. Como eu falei, o filme tem ótimas atuações, assim, o Namor, para quem viu os trailers, que é um novo personagem que é inserido nesse filme de, de um, de um reino subaquático, ele é incrível. Eu acho que o filme, tirando uma ou outra coisa, assim, que é meio bizarro, ou até difícil de explicar para algumas pessoas, mesmo assim, o filme cara, é incrível, assim, para mim é uma das melhores experiências da Marvel, como eu falei, isso também se linkou muito com a pré-estreia, porque eu esperava de verdade muito barulho, muita inquietação, assim, mas não, cara, foi a sessão mais respeitosa que eu já vi, e junto com One Piece, que foi uma celebração, e essa foi uma celebração mais em homenagem por alguém falecido, que é, como eu falei, parecido com One Piece, mas totalmente contrário, me lembrou, essas duas sessões me lembraram por que que eu amo cinema e por que que eu vou ao cinema. Por que que eu acho que a experiência de ir ao cinema ainda supera os streamings. E, como eu falei, assim, tem três pontos no filme em que as pessoas ficaram em absoluto silêncio, em respeito, em homenagem e até, de certa forma, lidando com o luto de perder o ator e o personagem. E foi incrível, assim, a sessão. É sério, eu saí muito feliz do filme e eu comecei. Eu costumo dizer uma coisa assim, quando eu comento sobre filmes, que se você pensar demais num filme que você gostou, você pode acabar odiando. Você pode ter saído feliz que for do filme, você dá um tempinho ali, comenta com as pessoas, você pode odiar. E eu conversei com algumas pessoas e. ah, geralmente cada um tem a sua experiência. A arte é subjetiva, como eu e o Ed, assim, a gente sempre comenta. E eu vejo que tem pessoas que vão assistir aos filmes da Marvel não esperando nada do roteiro, só quer ver ação, quer ver um negócio mais Michael Bay, explosão, Transformer, ação. É muito isso. Eu estava conversando, inclusive, com uma amiga minha lá que trabalha com
comigo e com o Ed, assim, no Sabin, e ela falou, ah, não, eu fui despretensiosamente esperando ver as cenas de ação e tudo mais, ela já não esperava muito do roteiro e tá tudo bem, assim, ela sabe o que ela espera dos filmes da Marvel, e das experiências enfim, da experiência geral assim com os filmes da Marvel, e ela esperava filme de ação e com mais ação, com mais cenas legais de ação, e ela não gostou tanto justamente porque ela não achou tão legal as cenas de ação. E concordo com ela em parte, eu acho que não pode não ter as maiores cenas de ação do, do, do MCU, só que eu acho que as cenas de ação são boas, sim. Só que ela divide tela com todo o resto, assim, com os personagens, sabe? Os personagens são muito carismáticos. O filme tem quase 3 horas, eles dão tempo para cada personagem, desenvolve, inclusive, o Namor. Pode não desenvolver levando muito tempo, mas desenvolve o Namor de uma maneira muito satisfatória. Eu gostei da presença do Namor, eu gostei como ele se comporta no filme, como o personagem dele é incrível, assim, eu fiquei. Cara, eu acho que tudo pra mim funciona nesse filme. Tem participações especiais, mas como eu falei, nada muito linkado com o resto do MCU. E eu acho que o filme ele tem um mix perfeito de ação, roteiro, atuações, é, sei lá, design enfim, de tudo. E é isso. Foi uma das maiores experiências que eu já tive nos cinemas. Foi, foi, foi bem emocionante ver a despedida do ator e do personagem. E é isso. Vão assistir Pantera Negra. O filme tá incrível e foi uma puta experiência. E eu acho que todo mundo devia ver esse filme no cinema, sabe? Dois comentários, Bruno. Um aproveitando essa tua fala sobre a experiência de se ver filmes no cinema. Em algum episódio passado a gente falou um pouco sobre isso, e eu falei que eu me tornei o velho chato, né? O último filme que eu fui assistir nos cinemas foi o último filme da nova trilogia do Star Wars, final de 2019 ali, e depois eu não fui mais, consequência da pandemia, mas depois eu não voltei mais. Eu tava meio que cansado de experiências cinematográficas, porque eu sou o cara que eu me irrito no cinema. Assim, as pessoas ficam putas com luz, com grito, com barulho e tudo mais. Eu sou o cara que fico puto, eu sou o cara que eu bato boca, eu sou o cara que eu viro e falo, meu irmão, para de atrapalhar porque você pagava a mesma coisa, saca? Tipo, eu sou o cara que eu arrumo confusão no cinema por conta dessa porra. Então, tipo assim, eu relevava muito quando era pré-estreia, justamente porque eu já ia imaginando que ia acontecer esse tipo de coisa, tipo, a galera gritar no meio do filme e tudo mais. Só que eu peguei sessões de filmes que eu queria muito ver no cinema, tipo, sei lá, os últimos Harry Potter, quando eu ia no cinema, gritaria era de menos, ninguém ficava jogando pipoca na galera, sacou? Tipo, eu ficava, meu irmão, velho, tipo, porra. E isso sempre me irritou, assim, saca? Então, eu preciso recuperar essa paixão de voltar a ver pipocões no cinema, porque assim, hoje eu sei que se eu fosse ver, sei lá, é, um filme não tão blockbuster, seria uma sessão com pouca gente, uma sessão sem gritaria, eu ia entrar com a minha pipoquinha, assistir o filme e tal, mas eu não sei se eu teria cabeça hoje com o emocional do Erd velho para assistir Pipocões no cinema de novo. Então, é só para trazer um pouco esse meu ponto de vista, assim. E ver você falando que isso aconteceu no cinema, eu achei muito positivo, assim, sabe? É muito legal ver que foi um acontecimento fatídico que trouxe um pouco de respeito pro filme que homenageia a partida do Chadwick Boseman, sabe? E fico muito feliz de ver você falar que é um dos melhores filmes da Marvel e que é o melhor filme da Marvel disparado dessa última fase, assim. Enquanto tu tava falando, eu abri aqui, e aí eu nem vou comentar muito, eu vou só soltar a bomba pra gente deixar a polêmica do dia. Eu não vou nem falar das séries, porque as séries eu não assisti, mas lendo aqui o que a Marvel lançou de 2021 pra cá, de WandaVision pra cá, né? Porque WandaVision foi a primeira coisa pós Ultimato, né? Vingadores Ultimato, né? Que saiu de sequência, Acho que assim. foi uma das primeiras coisas, É, assim. Acho que o primeiro talvez tenha sido.
Acho que o Homem-Aranha 2 ainda, alguma coisa assim. Dá pra ver que eles investiram muito nos streams, né? Na série de TV e tal. Aí você vem Shang-Chi. Shang-Chi é legal. Shang-Chi é divertido. Eternos. Há controvérsias. Há controvérsias, Há hein? controvérsias. Há controvérsias. Há controvérsias. Eu sei que eu e você gostamos de É Eternos. verdade. Eu e Ah, você mas o resto gostamos do de mundo Eternos. odiou. Mas o resto do mundo odiou. Então, tipo É. assim, há controvérsias. Aí eu vou começar a bagunçar porque Homem-Aranha sem volta pra casa. Não, não, ó, não, vou ter que te interromper. Está queimando pauta, cara. Não. Não, eu estou deixando o gostinho nas pessoas de quererem ver a gente falando mais sobre isso. É, Eu opa. vou, Então vai, fala só do Homem-Aranha aí. eu vou falar três filmes, os três últimos filmes antes do Pantera Negra, e eu vou só dar uma palavra pra cada. Hum. Homem-Aranha sem volta pra casa. Bobo. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Burro. Thor, Amor e Trovão. Punhetagem. E é isso, saca? Então, tipo, você falar que o, que o Pantera Negra é um dos melhores filmes, assim. E pelo que eu vi, pelo que eu li, eu ainda não consegui assistir, porque eu tive né, eu viajei e tudo mais, então eu ainda não consegui me atualizar com ele, mas com certeza eu vou ver nas próximas semanas. É, me traz uma sensação de que, tipo, é um universo que, assim, a gente que é meio nerd, a gente que gosta de quadrinhos, a gente que acompanha isso desde lá do começo, saca? A gente quer ver bons filmes, saca? Tipo, não é porque a Marvel criou a fórmula dela, colocou a fórmula Disney e a gente sabe que eles seguem muitas batidas iguais em muitas coisas, que eu vou ficar reclamando. Eu quero ver filme bom, pô. Se é um filme da Marvel que segue as mesmas batidas, que segue as mesmas fórmulas e é bom, a gente vai vir aqui e vai falar que é bom. Saca? Que foi o que você fez. Você veio aqui e elogiou pra caramba o Pantera Negra. Inclusive, isso que eu tô falando da Marvel é uma coisa que está nas nossas pautas. A gente já conversou sobre isso, em fazer um episódio específico da Marvel, pra gente poder, tipo, falar o que tem de bom e descascar o que tem de ruim, e a gente colocar algumas controvérsias aí, em coisas que a gente discorda pra caramba, a serviço do público, né? E a gente vai fazer isso em breve pra vocês, fiquem tranquilos. Então, não briguem comigo porque eu falei mal dos filmes dos heróis que vocês gostam, mas talvez a gente não tenha feito ainda esse episódio porque vocês não estão prontos para essa conversa. Cara, tu comentou muita coisa e é muito isso. É, a gente tá a serviço de vocês, ouvintes. É sério, tudo que a gente faz é por amor, não é por trabalho, nem grana, até porque não tem grana. Mas eu acho que o que você viu é sobre isso, sobre os nossos debates e as nossas diferenças às vezes, e é muito bom, mas comentando, para mim, o que você viu é sobre isso, sobre a gente trocar as ideias e comentar. E eu quero comentar sobre o que tu falou do cinema, porque assim, eu sou também o cara chato que arruma briga no cinema, não de bate-boca nem nada do tipo, mas assim, uma coisa que costumava acontecer sempre, assim, não tem acontecido tanto agora, não sei o que é que tá acontecendo, se eu tô tendo sorte, mas era gente, pô, principalmente criança, que é mais energético, adoramos crianças, tá? Mas elas geralmente são mais energéticas nos cinemas e ficam jogando pipocas, como o Ed falou, mas principalmente batendo na cadeira, empurrando a cadeira. Isso é muito chato, assim, já teve sessões em que eu peguei que as crianças ficaram o tempo todo empurrando a cadeira de novo, amamos crianças, mas crianças não sejam tão energéticas, pais, deem calmantes para os seus filhos, sacanagem. E, mas eu sou muito nerd, assim, eu sou muito chato com a minha experiência no cinema. Antes de começar o filme, você, velho, faz o que você quiser, vai ao banheiro, passa 50 vezes de milhões, 50 vezes na minha frente, faz o que você tem que fazer, liga o seu flash na minha cara, liga a sua luz. Mas começou o filme, desliga o celular, cara. Não, tava conversando com uma amiga, inclusive, que ela tava falando que teve um cara assim que tava no cinema e ele saiu umas duas vezes no meio do filme para encher o refil de pipoca. Assim, isso não é o problema, o cara quer encher, beleza. Eu já acho meio inconcebível alguém sair no meio do filme. Eu acho isso muito bizarro. Mas o que me chocou dela falando foi que ele meio que anunciava, tipo, agora estou indo encher o meu refil de pipoca.
Aí ele ia, esqueci o copo, também tem refil. E ele, tipo, fez isso umas 2 vezes. E aí ela falando, eu falei, não acredito. Ela, pois aconteceu. E eu fiquei tipo, cara, isso é muito bizarro, é inconcebível alguém ainda sair anunciando o que vai fazer. Só falta, sério, só faltava ele falar, agora eu vou fazer o 2. É isso, no banheiro. Porque, cara, que negócio chato. Mas é assistir. O complicado é o que define a experiência, a nossa boa experiência no cinema com o filme, são as pessoas também, né? E aí que ao mesmo tempo elas podem acabar com o seu dia, acabando com sua sessão, mas elas podem também tornar a sua sessão, cara, como eu falei, a celebração que foi o One Piece, ou a homenagem que foi o filme Pantera Negra, e, enfim, pode tornar essas experiências, cara, totalmente diferentes, como foi para mim. E como eu mencionei as pré-estreias, porque foram importantes para dar um panorama geral do que foi essas sessões. E é isso, amamos pessoas, mas às vezes odiamos pessoas, principalmente as que batem na cadeira e jogam pipoca, mas ah, nós amamos cinema. O Ed, mesmo falando que ele tá velho e chato, ele ama cinema, ele vai voltar. Ele pode não estar indo no cinema, mas ele respira cinema, ele bebe cinema, Cara, ele é cinema. O Ed é o cinema, ele é cinema. E é isso, é com isso que eu quero terminar os meus comentários sobre Pantera Negra. Assistam, ainda tá em cartaz, One Piece também. Vamos mostrar a força dos animes. E assistam Pantera Negra, é muito bom. Não saí chateado do filme, e depois que eu pensei muito nele, eu não mudei minha opinião. Diferente do Homem-Aranha, que o Ed falou aí que foi boba, tipo, eu saí assim, não vamos comentar muito, porque tá vindo um episódio sobre Marvel, mas gostei do Homem-Aranha, pensei demais nele, achei uma merda, mas é isso aí. Se a sua vontade de comer pipoca for maior do que a sua vontade de assistir o filme, fique em casa. É isso, pessoal. O que tínhamos para compartilhar com vocês hoje era isso. Brunão, valeu mais uma vez por compartilhar aí suas opiniões. Curti demais o que você falou sobre One Piece. Foi muito legal a gente trazer anime aqui pro podcast. Muito bom que você falou sobre o Pantera Negra e toda a experiência de se assistir esse filme nos cinemas. E semana que vem tem mais, né? Semana que vem tem mais. Não sei se será sobre Marvel, não sei sobre o que pode ser. A gente tem muitas ideias e é sempre em prol de vocês. Tava com muita saudade de gravar, tava com muita saudade de conversar com vocês, ouvinte, mas também conversar com o Ed, um amigo muito próximo, saudades dele. Ainda tá longe, as férias dele ainda não me deixaram dar um abraço nele, mas ele tá retornando e a gente retornou. E a gente retornou com coisa nova, coisa recém saída do forno aí, ó, pra vocês. E aqui, só para encerrar, queria aproveitar hoje, quarta-feira, dia 23 de novembro, aniversário do amor da minha vida. Minha filhinha Amelie está fazendo 2 anos hoje. Filha, você ainda não escuta meu podcast, mas se um dia você escutar, papai te ama, viu? Feliz aniversário, Amelie. Amamos você. Um dia você vai ouvir esse podcast e vai. Quando esse dia chegar, já vai estar amando One Piece, que eu vou fazer o Ed fazer você amar One Piece, dar umas camisetinhas de One Piece e se tudo der certo, o MCU ainda estará aí, você também gostará da Marvel e de tudo que seu pai gosta e que a gente gosta e é isso, feliz aniversário, Amelie. É isso, galera. Curte a gente lá no YouTube, canal do Erd, Instagram, @canal do Erd. Lembra de deixar sua estrelinha e avaliar aqui o podcast aqui no Spotify, para que o nosso podcast fique cada vez mais relevante e chegue a mais pessoas. Obrigado a você que está levando a gente aí no carro, no transporte público, na academia, enquanto você lava a louça, onde quer que você esteja. Um grande abraço, valeu e até o próximo episódio.